Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente, pela TVT, a TV dos Trabalhadores e a Rádio Brasil Atual. Muito obrigado por sua audiência, por sua presença. Hoje, o nosso tema é: o que os falsos profetas de hoje têm a ver com a rejeição do rei Davi? O que os falsos profetas de hoje têm a ver com a rejeição do rei Davi? Quero começar lendo com você 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 7 e 8, que dizem assim: Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. E o outro texto que eu gostaria de ler com você está em Efésios, capítulo 2, versículo 21, que diz: No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Muito bem. Temos aqui a rejeição do rei Davi. O rei Davi queria construir um templo de adoração, ou para a adoração, a Yahvé, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que se revelou plenamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, o Deus Filho que veio em carne para nos resgatar, para nos redimir. Qual é o objetivo de Davi? O objetivo de Davi era construir um templo para Deus. Ele se sentiu constrangido porque morava num palácio e a Arca da Aliança vivia de léu em léu, porque o tabernáculo, o antigo tabernáculo, já não dava conta. Então, ele decidiu que Deus merecia um templo. Não que Deus o quisesse, mas ele decidiu que Deus merecia um templo e decidiu que iria construí-lo. Qual não foi a surpresa dele quando ele foi rejeitado? Sim, ele foi rejeitado pelo próprio Deus a quem ele queria adorar. Deus disse: Você não pode construir um templo para mim. Você não pode construir uma casa para mim. Você não pode construir um local de adoração para mim. E por quê? Por que Davi não pôde fazer isso? Deus disse. Deus disse para o Davi: Você derramou sangue demais. Você fez guerra demais. Na minha presença, você matou muita gente e provocou muitas mortes. Não, você não. Você não pode. E aí, prometeu a Davi que seu substituto seria um homem manso e poderia fazê-lo. Mas Davi não, porque Davi era um homem de guerra, um homem que produzia morte, que produzia derramamento de sangue de seres humanos. Não, não podia. Bom, o apóstolo Paulo disse que um dos propósitos da igreja, se não o propósito maior da igreja, é ser esse santuário de Deus, é ser esse templo de Deus, é ser essa casa de Deus. Sim,
Porque um Deus vivo tem de morar numa casa viva. Isso foi o que o querido Davi, nosso amado irmão, apesar de todas as suas dificuldades, lutas e erros, é uma coisa que ele não compreendeu. Ele não compreendeu que um Deus vivo mora numa casa viva. Pois é, Jesus veio para fazer isso. Jesus, entre os vários motivos da sua vinda, tinha um motivo especial após a nossa redenção, que era transformar-nos na casa viva do Deus vivo, no lugar onde Deus seria absolutamente adorado do jeito que quer ser adorado. Lembre-se, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando da Trindade. Nós estamos falando da Trindade. E falar da Trindade significa falar do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas e um só Deus. E você sabe, quando nós adoramos a Deus dirigindo-nos ao Pai. Quando Deus fala conosco por meio do Filho. Quando Deus opera em nós por meio do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo vem habitar em nós quando nós recebemos fé e somos redimidos. E é ato imediato. A gente recebe a fé que redime, o Espírito Santo vem morar na gente, ressuscita o nosso espírito, nos devolve a identidade que nós perdemos, nos torna parte da igreja, o corpo vivo de Cristo, e nos torna, portanto, parte do santuário vivo de Deus. E nosso grande ministério em relação à Trindade passa a ser adorá-la. Adorar a Trindade na beleza da sua santidade. E nós fazemos isso, oferecendo essa adoração ao Pai, em nome da Trindade, para a glória da Trindade. Muito bem. Foi isso que o Davi queria fazer com o templo, mas foi rejeitado. E por que ele foi rejeitado? Foi rejeitado porque tinha derramado sangue. Bom, e o que isso tem a ver com os falsos profetas de hoje? Bom, primeiro, quem são os falsos profetas de hoje? Os falsos profetas de hoje são estes e estas que estão convocando a Igreja de Cristo que está no Brasil a pedir intervenção militar no Estado brasileiro, para acabar com o Estado democrático de direito e para punir o que eles entendem ser punir o STF, o que significa atacar as instituições que sustentam a República, quais sejam executivo, legislativo e judiciário, principalmente e basicamente liderados pelo STF, Supremo Tribunal Federal, uma das bases do tripé que sustenta a República Federativa do Brasil. Os pastores falsos profetas estão convocando a Igreja de Cristo para se insurgir contra o Estado brasileiro, contra a República, contra a democracia. Isto é, para pedir a intervenção dos militares, dizendo que os militares devem interferir para pôr a casa em ordem. Quero dizer para você que a única forma de botar a casa em ordem é respeitar a Constituição. Respeitar a Constituição, fazer o que a Constituição diz, é por meio e apenas por meio da democracia. Chamar os militares é chamar de volta à ditadura. E chamar de volta à ditadura é chamar de volta o derramamento de sangue. Os falsos profetas estão dizendo que isso não vai acontecer, que os profetas virão, que os militares virão apenas para fechar o STF. Fechar o STF é ir contra a democracia. Fechar o STF é acabar com a República Brasileira. Fechar o STF é rasgar a Constituição. E mais, os militares, quando vêm para ficar. Em 64, eles disseram que viriam e que em 2 anos nós
teríamos eleições. Nós não só não tivemos eleições, como os candidatos que acreditaram na ditadura militar acabaram sendo mortos. Nunca, nunca, ditadura militar jamais. No Brasil não tem poder moderador. Nós temos de resolver tudo com democracia. E o senhor não aceita a sua adoração misturado com derramamento de sangue. E se nós chamarmos os militares, haverá derramamento de sangue de seres humanos. E isso é pecado. E não só é pecado, como inviabiliza o ministério da igreja. A igreja vai pagar muito caro diante da Trindade por ter se inviabilizado como santuário de Deus. É isso. Os falsos profetas de hoje estão nos chamando para sermos rejeitados como Davi foi rejeitado. Estão nos chamando para que promovamos uma situação que vai gerar derrame de sangue humano e, com isso, nós vamos perder a possibilidade de ser lugar de adoração à Trindade Santa, vamos perder possibilidade de ser santuário vivo do Deus vivo, seremos rejeitados como foi rejeitado Davi. É isso para começar a nossa conversa. William. Ari, amigos, pastores estão fazendo convocação para ato de cunho golpista. Pastores estão fazendo convocação para ato de cunho golpistas. Olha que absurdo. Um desses pastores, famoso, inclusive ele diz num vídeo que, olha o que ele diz, que pela primeira vez, após a ditadura, uma pessoa foi presa por expor a opinião. Ele está se referindo ao Roberto Jefferson. Esse pastor, ele está se referindo ao Roberto Jefferson. Esse pastor está dizendo que um presidente de partido, do PTB, no caso, ou seja, um líder político que movimenta grupos, ao fazer vários, no plural, vários vídeos, armado, incitando seus grupos a cometerem crimes como golpe de Estado, como agressão, como assassinato. Tem um vídeo, inclusive, que o Roberto Jefferson ele pede aos cristãos para colocarem uma balaclava sobre a cabeça, cobrir o rosto. Ensina, então, como agredir e a matar, e atirar em policiais. Isso é opinião? Isso é liberdade de expressão? Isso é liberdade de expressão, meu irmão? Você tem certeza disso? E deixa eu entender uma coisa. Então, se convoca a igreja para um ato em favor de um golpe, de uma ditadura, ou seja, contra a democracia, em nome da liberdade? Liberdade é o direito de fazer e dizer tudo o que as leis permitem. Fazer ou dizer o que quer é libertinagem. Não é liberdade. Fazer ou dizer o que você quer, fazer o que é libertinagem. Não é liberdade. Liberdade é fazer aquilo que a lei permite. Vocês estão chamando libertinagem de liberdade e chamando liberdade de libertinagem. Bem profetizou Isaías sobre vocês. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. Isaías profetizou sobre vocês. Pois é. Então, irmãos, se eu e você participarmos disso, nós vamos saber que estamos indo contra a profecia de Isaías. Porque nós estaremos chamando o mal de bem.
Porque o que esses falsos profetas estão sugerindo é um golpe de Estado, é a volta à ditadura e ao derramamento de sangue dos seres humanos. Nós vamos para o intervalo, fique conosco, voltamos já já. Pois é, meu irmão, estamos aqui de volta. Muito obrigado por ter ficado conosco, minha irmã, e somos realmente muito gratos por sua presença, audiência, por você que nós fazemos esse programa, para que você não seja enganado pelos falsos profetas. É por você que Deus nos mandou vir aqui, que Deus nos colocou aqui, que Deus abriu essa porta para que a sua palavra pudesse ser conhecida. E nós queremos insistir com você. O pecado jaz à porta. Foi assim que Deus disse para Caim, quando Caim ficou desejando, matutando, maquinando a morte do seu irmão Abel. O Pai Eterno, na pessoa do Filho, porque Deus sempre fala através de Cristo, dirigiu-se a Caim dizendo: Caim, o pecado está diante de você, jaz à sua porta. Essa ideia do pecado jaz à sua porta, que Deus disse para Caim, é a ideia de um demônio esperando uma oportunidade de pular no ser humano. É essa ideia, a figura que está plastificada na forma como Deus falou com Caim. E o Senhor disse para Caim: cabe a você resistir ao mal. Você tem de resistir ao mal, você tem de resistir a esse demônio que quer transformar você num assassino. Bom, você, meu irmão, minha irmã, conhece o resto da história. Você sabe que Caim não deu ouvidos ao Senhor nosso Deus e se tornou um assassino, o primeiro assassino da história da humanidade. E mais, transformou isso no modus vivendi da sua geração. Porque Lameque, a quinta geração de Caim, começou a matar por motivos fúteis. Pura e simplesmente. Só porque agora matar era uma possibilidade. E por que Caim fez isso? Porque ficou com inveja do irmão. Porque não conseguiu conversar com Deus. Porque não conseguiu pedir perdão a Deus. Porque não conseguiu resolver, fosse o que fosse, dialogando com Deus. Orando. Deus diz de forma muito clara ao povo de Israel: vinde e arrazoemos. Ou seja, venha conversar comigo, ore, venha conversar comigo. Nós vamos conversar sobre o que está acontecendo, disse Deus a Israel. Se os seus pecados forem vermelhos, como carmesim, eu purificarei você. Eu purificarei você, sem problema. Só venha falar comigo. Então, amados, amadas, essa é uma hora de orarmos pela nação. Sim, há um problema a ser resolvido entre os três poderes, não há a menor dúvida, mas nós não queremos resolvê-los ou que sejam resolvidos senão pelo diálogo, senão pela conversa. E nós, cristãos, clamaremos pela conversa e oraremos por isso. Sim, é hora de orar. É hora de orar, é hora de levantar um clamor pela nação para que as instituições voltem a funcionar harmonicamente, como diz as Escrituras Sagradas. É hora, vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, mas não vamos pedir derramamento de sangue, não vamos pedir intervenção dos militares.
Não, vamos pedir. Aí você pode dizer: não, pastor, mas esses militares são diferentes dos militares de 64. Errado, irmã. Errado, irmão. Eles são iguaizinhos, inclusive, eles têm os de 64 como heróis, vivem a citá-los como se fossem heróis, apesar de terem praticado a tortura, o assassinato, a perseguição, a injustiça, o desrespeito aos direitos humanos, a morte de forma mais angustiante possível, de terem torturado a ponto de abusar das mulheres, de fazer coisas angustiantes, horríveis e monstruosas. Sim, são as mesmas pessoas, admiram estas pessoas. E agora vão voltar, se convocados, e vão voltar como é que fez pior do que o seu tataravô Caim. Porque a primeira geração marcou a história brasileira com a violência, com a tortura, com o assassinato, com a perseguição. Essa nova geração vai fazer como Lameque, que fez pior do que Caim. E ainda vai dizer que foi a igreja que chamou, a igreja evangélica, que sonha ser o santuário vivo do Deus vivo. Isso é absurdo, irmãos. Isso é falsa profecia, isso vem do inferno, isso vem do diabo. Agora é hora de clamar ao Senhor. É hora de dobrar os nossos joelhos e clamar por diálogo, por harmonia entre os poderes, em clamar por mais democracia. É isso, irmãos. É isso, irmãs. Não se esqueça disso. Caim deu o primeiro passo. Seu tataraneto foi muito pior. E depois a humanidade virou essa loucura de assassínios em assassinos. Ao pregar o golpe, vocês negaram a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus, não é poder de Estado. Vocês renunciaram o poder de Deus para aderirem a um poder temporal. Descalçaram os pés do Evangelho da paz. E assumem, então, as armas carnais. Irmão, o poder do Estado pode te fazer um assassino. Já o poder de Deus lhe transforma num mártir. Segundo Jesus, em Atos 1:8, é isso que acontece. O poder de Deus se transforma num mártir. Ou, como foi traduzido, numa testemunha. Só que não é qualquer testemunha. Estamos falando aqui de ser testemunha de Jesus, que vai muito além de dizer o que Jesus fez na sua vida. Vai muito mais além de dizer, olha, Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus mudou. Não, vai muito mais além disso. Mas verdadeiramente, de fato, é ser um sinal, uma evidência, uma prova, uma atestação, uma expressão de Cristo, da pessoa de Jesus. É encarnar os valores do reino de Deus. É testificar do amor e da justiça revelados em Jesus de Nazaré, no poder do Espírito, para a transformação da vida humana em todas as dimensões. Como escreveu Philip Yancey, essa é a missão do cristão, tornar visível um Deus que é invisível. E essa missão, a missão de Deus, se dá através da igreja, não através do Estado, não através de governo humano, porque Deus se relacionou, escolheu se relacionar conosco a partir do seu amor e não do seu poder. Volto a citar Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Vocês vão negar o sangue do Cordeiro? Exato. Essa é a pergunta. Nós vamos negar o sangue do Cordeiro?
Nós vamos entrar nessa loucura? Não, nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque o poder que Deus demonstrou e tem demonstrado para nós é o poder do amor. Por quê? Porque o amor ama. Tudo que a Trindade fez, fez por amor. A Trindade vive em absoluta e perfeita unidade porque vive amor. Amor nas Escrituras Sagradas é o nome que o Espírito Santo deu para a unidade que caracteriza a forma como a Trindade vive. Por isso há 3 pessoas e um só Deus, porque essas 3 pessoas estão em absoluta unidade. Cada uma das 3 pessoas é em si, mas cada uma das 3 pessoas está na outra. Portanto, em absoluta unidade. O Pai no Filho, o Filho no Pai, o Pai no Espírito Santo, o Espírito Santo no Pai, o Espírito Santo no Filho, o Filho no Espírito Santo. Cada uma das 3 pessoas está na outra, de maneira que estão em absoluta unidade. Por isso, 3 pessoas e um só Deus. Uma manifestação sempre da unidade da Trindade. E o que a Trindade manifestou para nós? Manifestou para nós esta unidade que a Bíblia chama de amor. E por que manifestou o amor e não manifestou o poder cru? Porque o poder não aceita ser questionado. Sim, o poder não aceita ser questionado. Se você questiona o poder tem de esmagar você. Porque senão não será mais reconhecido como poder. Já o amor, não. O amor pode ser questionado, porque não importa quanto você questione o amor fará o que sabe fazer. E o que é que o amor sabe fazer, meu irmão, minha irmã? Amar. O amor amará. E eu quero que você se lembre que todos os atos da Trindade são atos pensando na redenção humana. Portanto, são atos por amor. E tem de deixar claro que até a criação é um ato do amor de Deus. O poder do amor de Deus é o poder de criar condições necessárias para que o amor se manifeste em todos os sentidos, em todos os seres, o tempo todo, por todo o tempo. Esse é o objetivo da Trindade. Portanto, a Igreja de Cristo não pode convocar ninguém a não ser para amar, e amar verdadeiramente. Amar para dialogar, amar para sentar-se à mesa, amar para orar juntos, amar para buscar harmonia. Portanto, não faz sentido a Igreja ser convocada para a guerra, ser convocada para chamar militares, para usar as armas, como disse William, carnais, pecaminosas, do inferno. Não se deixe ser possuído pelo mesmo demônio que está possuindo a fala desses falsos profetas. Você pode dizer assim, pastor, você está chamando essa gente de endemoniado? Não, eu os estou chamando de gente que ouviu o demônio. Por isso que a Bíblia diz que é para a gente testar os profetas e testar as profecias, porque os profetas podem, ao invés de ouvir a Deus, estarem ouvindo os demônios. E os demônios querem a morte dos seres humanos. Obrigado por estar conosco. Isto agora é conosco, comigo e com você, daqui para frente.